Imagine que você teve um vazamento de dados na sua empresa e que de repente você está sujeito a uma multa de 50 milhões de reais. Pois é, essa é uma das implicações de um dos piores cenários possíveis se você tiver uma sanção por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é para falar sobre ela que nós estamos aqui nos nossos estúdios da Gap TV com Bruna Gomide, uma advogada que está atuando neste novo campo que surgiu, que é a adequação a essa lei. Bruna, bom dia, obrigado por estar aqui conosco na Gap TV. Bom dia, Alex, eu quem agradeço. Bom, a LGPD realmente é uma lei aí de 2018, um pouco polêmica, que vai entrar em vigor em agosto de 2020 e que traz uma série de novidades aí na proteção dos dados, né? Ela é uma lei com forte influência da RGPD, né, a Lei de Proteção de Dados Europeia, e ela visa proteger tanto a coleta, quanto o armazenamento, quanto o tratamento, assim como o compartilhamento de dados pessoais. Ela entende como dados pessoais toda e qualquer informação da pessoa natural, da pessoa física, seja essa informação um nome, um RG, um CPF, um estado civil, um curso que ela tenha feito, uma doença que ela possui, um e-mail. Então, todo e qualquer dado que identifique ou que colabore para a identificação de uma pessoa física é considerado um dado pessoal passível de tratamento e proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Ela foi sancionada em agosto de 2018, né, pelo até então presidente Michel Temer, e ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. Aí muitas pessoas podem estar se perguntando, né, o que seria entrar em vigor? Ela vai se tornar de fato obrigatória no seu cumprimento, né, a partir de agosto de 2020. Então nós estamos falando aí de um período ofertado, né, de certa forma, para as empresas de 2 anos aproximadamente, para que elas se adequem até que a lei efetivamente possa ser cobrada na prática. Certo, né? Perfeito. Outro ponto bastante importante da gente levantar com relação à LGPD é as sanções que ela traz, né? O que muitas empresas estão bastante receosas e temerárias, porque realmente as sanções, se aplicadas, podem chegar inclusive em valores altos, né? O que ela prevê de sanção em caso de descumprimento da LGPD, como, por exemplo, vazamento de dados, né, que é uma das infrações mais corriqueiras que podem acontecer. Primeiro, uma sanção disciplinar, né, como se fosse um aviso para a empresa, uma advertência, olha, recebemos tal denúncia, ou em aspectos de fiscalização nós percebemos que vocês não estão tratando corretamente os dados, está aqui a advertência. Se isso reiterar, ou se outras infrações forem cometidas por essa empresa, a empresa poderá sofrer uma multa, e isso a gente não desconsidera também a aplicação de multa diária, caso, por exemplo, ela seja obrigada a retirar aqueles dados e ela não retire. A ANDP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, pode inclusive fazer recair multa diária, mas também existe uma multa, que é a assombrosa multa da LGPD, que prevê o pagamento de 2% do faturamento líquido da empresa, tendo como base o último exercício dela, num valor que pode se chegar até o limite de 50 milhões. Esses 50 milhões que eu até comentei na abertura da nossa Exatamente. entrevista, é como se fosse um teto, você pode ser obrigado a pagar isso, né? Exatamente. A gente sabe que, então, o assunto, então, realmente é um assunto super sério, né? Embora a gente tenha ouvido bastante, a gente tenha ouvido cada vez mais se falar sobre LGPD aqui no Brasil, né? A origem da LGPD, qual é a origem dela, Bruna? Assim, eu sei que nós temos uma lei europeia, a GDPR, se não me engano, Isso. e que lá na comunidade europeia ela foi criada exatamente para legislar sobre o uso dos dados, informações dessas grandes empresas de internet, como o Google, o Facebook, a Microsoft e outros. A nossa LGPD tem influência dessa lei?
Ela tem influência sim, Alex. A GDPR ou a GRPD, que né, depende da forma como você vai como a gente usa significar siglas, isso no Brasil, traduzir isso no Brasil, ela é a mesma lei, digamos assim, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, só que dos países europeus. Ela entrou em vigor o ano passado, em 2018, nos países europeus, e ela influencia fortemente a LGPD brasileira, como ela também está influenciando outros países que estão seguindo no mesmo caminho, como, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, também teve uma lei que influenciou um pouquinho a nossa lei, que é uma lei estadual do estado da Califórnia, só que ela é mais vinculada para a parte do consumidor. Ela é uma mistura do que seria a nossa LGDP, o nosso Código Civil e o nosso Código de Defesa do Consumidor. Visa amparar os dados pessoais dos consumidores e ela tem abrangência só no estado da Califórnia. Mas, em regra, a nossa LGPD teve como base as Leis Gerais de Proteção de Dados da Europa, e que inclusive lá está com força total. Os países europeus já estão somando mais de 150 mil reclamações, tendo como base o desrespeito, né, o desrespeito às leis gerais de proteção de dados. E um dos casos que se tornou notório no mundo é o desrespeito dessas leis de proteção de dados pela Google, que captava dados e utilizava internamente sem justificar isso para o titular desses dados previamente e sem ter o consentimento desses usuários também previamente. Ela não só não justificava o porquê, ela não tinha o porquê dela estar captando esses dados, como ela fazia isso sem autorização. Ela foi autuada em quase 50 milhões de euros. É uma multa bastante significativa. Balançou bastante aí os cofres da Google, do Google, né? Cada um defende de uma forma, lá na Europa. Fazendo agora uma comparação com o que já aconteceu no Brasil. Recentemente a gente teve um caso que ainda está sendo estudado para se aplicar efetivamente uma sanção em pecúnia, que foi o vazamento de dados de uma propaganda, de um sorteio da Mark-P. Foi uma campanha. Exatamente. Eles fizeram um marketing, né, para sorteio de alguns prêmios e eles vazaram os dados de mais ou menos 1.200.000 pessoas aqui no Brasil. Eles vão pagar por isso, a merchandising, né? O sorteio teve que ser encerrado, esses dados foram retirados, bloqueados e retirados, e eles ainda estão sendo devidamente investigados e apurados para de fato, autuar a empresa numa pecúnia, né? Num valor em dinheiro, em espécie. Outro caso também que a gente teve no Brasil bastante notório é da Netshoes. Em dezembro de 2017, ela também teve um vazamento muito sério de dados, inclusive dados de funcionários, o que acabou municiando aí outras empresas do ramo, né, como a Centauro, acabou tendo acesso a todos esses funcionários e ao que eles faziam lá dentro. E agora, em janeiro de 2019, ela assinou, junto ao Ministério Público do Distrito Federal, um termo de ajustamento de conduta, que a gente chama de TAC. TAC, né? Exatamente. Prevendo que ela vai se adequar, né, inclusive na LGPD, que ela vai fazer uma segurança maior desses dados e também que ela vai efetuar o pagamento de uma multa de R$500 mil a título de danos morais coletivos. Então, até agora, esses casos no Brasil são muito notórios. Recentemente também a gente teve um posicionamento até um pouco surpreendente de um juiz do Foro Central Cível da capital, do João Mendes, se posicionando a favor da LGPD, aplicando ela na prática e obrigando que o metrô, na parte privatizada, né, das linhas amarelas, efetuasse a retirada das câmeras de reconhecimento facial nas catracas, porque ela não havia, o metrô não havia justificado previamente aos usuários a necessidade dessa coleta facial de informações. Então elas foram todas retiradas com base na LGPD. Isso é super recente. Então, assim, nós tivemos, assim, mesmo a lei entrando plenamente em vigor,
apenas a partir de agosto de 2020, nós tivemos um caso onde ela já foi aplicada com base na questão de proteção e privacidade. Exatamente. Ela já está sendo aplicada, os juízes já estão super acatando aí todas as determinações contidas na lei, e ao passo que as empresas e até mesmo a população, as pessoas naturais, vão tendo conhecimento dela, eles estão já começando a entender os seus direitos e também os seus deveres. Então, a gente inclusive percebe, no mesmo Foro Central Cível, do João Mendes, lá no centro de São Paulo, que já existem muitas empresas e também pessoas indagando essa lei no judiciário, que ainda não tiveram provimento, os juízes ainda não se manifestaram, mas que já estão recorrendo ao poder estatal para ver aplicado aí os direitos que estão assegurados na LGPD. Então ela vem com tudo. É importante a gente frisar que assim, né, o surgimento dessa lei, e para as empresas principalmente, ela é muito importante no sentido de que houve uma certa, acho que é correto a gente dizer que a gente teve uma certa liberalidade no uso de informação, né? Exatamente. Então as pessoas divulgavam suas informações de maneira, às vezes até um pouco leviana, né? Você tinha um compartilhamento muito grande de informações e as pessoas não se davam conta, né? Na verdade, hoje você tem grandes conglomerados, grandes empresas, né, principalmente aquelas que utilizam as informações para fins publicitários, que fazem verdadeiras fortunas com esse novo ouro que são os nossos dados, as nossas informações, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e a contraparte europeia dela vem justamente para disciplinar o uso desses dados, dessas informações. Mas Bruno, me fala uma coisa, também tem que ter um pouco o papel, a responsabilidade do indivíduo, né? Muitas vezes a gente vai entrar nos sites, entrar nas aplicações lá, aquela coisa de ter o acordo geral dos termos de uso dos nossos dados. A maior parte das pessoas, passa lá voando, ok. Exatamente. A gente precisa mudar a nossa postura em relação a isso, Com certeza. Né? Nós acreditamos que a mudança ela tem que ser implantada aí dos dois lados, né? Tanto das empresas quanto das próprias pessoas naturais, as pessoas físicas. Para essa implantação mais eficaz, além da necessidade de nós, pessoas comuns da sociedade, lermos com mais atenção e passarmos a entender de fato o que nós estamos assinando virtualmente, principalmente na internet, que hoje detém todos os nossos dados, estão tudo circulando aí. Que permissões que nós estamos dando, exatamente. Né? É muito importante que as empresas, ao aplicar e ao readequar suas atividades com a LGPD, estabeleçam algumas diretrizes. A LGPD traz 3 figuras muito importantes para que isso aconteça. Uma delas é o controlador, que vai ser como se fosse o chefe de toda essa operação de readequação, ele que vai tomar todas as decisões de como essas informações serão coletadas, serão tratadas, serão compartilhadas, ele que vai determinar se tal documento vai ser aceito ou não, ele que vai dirigir toda essa operação de compliance interno das empresas. Embaixo dele nós vamos ter um encarregado, que é o DPO, né, nas leis europeias, que nada mais vai ser do que o profissional que vai ser responsável por fazer a interligação dos pontos entre o controlador, o titular desses dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele vai fazer toda essa intermediação, sempre se resguardando das decisões do controlador. E embaixo do controlador e do encarregado você tem o operador, também se falando hoje como processador de dados, que nada mais vai ser do que o funcionário responsável por, de fato, tratar estes dados depois que todas as determinações de como que isso vai ser feito for tomado. Então é muito importante que a empresa ela já elenque, né, esses mecanismos, essas funções dentro da empresa, quem vai ser o controlador, quem vai ser o encarregado, quem vai ser o operador. Tudo isso tem que gerar uma máquina organizacional, estrutural dentro da empresa que se comunique com todas as áreas. Nenhuma área pode ficar de fora, a gente está falando desde o RH, do administrativo, até a tecnologia de informação. Isso é muito importante, porque isso pode inclusive até gerar um novo cenário tecnológico e jurídico dentro da empresa, porque muita coisa vai ter que ser alterada. Assim como não pode também deixar essas figuras de também comunicarem com os titulares dos dados, né? Porque eles vão estar ali em contato direto. Vão ser essas pessoas que, quando tiverem uma demanda de uma pessoa física, por exemplo,
querendo Isso. saber qual é o uso que foi feito das informações dela, são essas pessoas que têm que responder. Vão ter que responder, exatamente. Em especial o controlador. Recentemente, na semana passada, foi publicado no Diário Oficial da União uma lei que altera a LGPD e traz algumas alterações bastante importantes. Uma delas, inclusive, é a possibilidade do controlador, como chefe, né, desse compliance interno das empresas, de poder celebrar um acordo com o titular dos dados que foi vítima de algum vazamento ou de alguma utilização indevida desses dados. Desde que o acordo só pode ser celebrado entre controlador e titular dos dados, desde que não tenha sido aplicado ainda nenhuma das sanções previstas na LGPD, sendo ela multa diária, advertência multidisciplinar, Perfeito. a multa de 50 milhões ou até mesmo a publicização de todos essa apuração na junta comercial e na sociedade empresarial como um todo. Isso é muito importante a gente ressaltar, Alex, porque se a empresa recair em fiscalização e for realmente autuada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, após a devida apuração e pagamento de multa ou de qualquer outra combinação legal, esses atos e esse ato cometido, essa infração cometida vai se tornar pública. Entendi. Toda a sociedade civil brasileira vai saber que a empresa X, no ano tal, no mês tal, cometeu, por exemplo, um vazamento de dados na proporção tal, e isso gerou tais vítimas, gerou referida consternação naquelas pessoas e tudo mais. Então, até por isso, é importante que se tome muito cuidado. A Gap, Bruna, ela é uma empresa que trabalha no setor do transporte, é uma empresa que lida com inteligência de dados, com Big Data. Então, aqui internamente, nós já começamos há algum tempo esse processo de adequação para as demandas da LGPD que está em curso, né? Mas nós temos percebido que nesse ecossistema onde nós transitamos, que é o das transportadoras, das seguradoras, gerenciadoras de risco e corretoras, muitos ainda estão nas fases iniciais de entender o impacto da LGPD. Pensando aí, né, na entrada em vigência da lei para valer, em agosto de 2020, e reagindo a isso que você está comentando conosco, de que já existem situações onde há juízes que estão acatando as previsões do que está previsto na lei, aplicando isso na prática hoje. Não está um pouco em cima para essas empresas começarem a agir? Acho que a gente não deveria ter um pouco de senso de urgência para essas empresas? Exatamente, Alex. Já está começando a se exaurir esse tempo, né, que as empresas têm aí para se readequarem a toda essa situação. E isso é muito complicado porque a gente está falando de uma lei muito complexa, de uma lei como quase qualquer outra lei brasileira possui algumas lacunas que precisam ser tratadas com muita parcimônia. Então é muito importante que as empresas criem essas funções que eu comentei com você de controlador, encarregado e processador de dados, que ela faça todo um mapeamento inicial de dados que ela possui, né? A gente até fala nessa tecnologia da informação que existem três diversos dados, né? Três diversas formas, na verdade, de se analisar esses dados, que são os dados que estão em uso, que são os dados que estão em trânsito e são os dados que estão em descanso. E é importante que as empresas iniciem esse mapeamento por meio desses dados. O que seria, por exemplo, os dados em trânsito? São os dados que estão migrando de um lado para o outro, por exemplo, quando você acessa a internet, quando você faz o upload de arquivos. Esses são os dados em trânsito. Como proteger esses dados? Entendendo o caminho que ele percorre e criando sistemas de proteção, de segurança. Dados em descanso. São os dados que estão salvos em HDs, em mídias. Por exemplo, pendrive, CD. CD já está até velho, né, nos dias de hoje. HDs. Mas um servidor, algum mecanismo de storage, por exemplo. E aí, como é que você protege isso? Literalmente físico. É protegê-los. É guardá-los num ambiente seguro, num cofre empresarial de sistemas, não deixar que pessoas externas a esses cargos acessem criar mecanismos como um firewall, um controle de acesso. Exatamente. E os dados em uso são dados que estão entre esses dados de descanso e esses dados que estão sendo utilizados. Eles podem ser dados que estão em memória,
área. Eles podem ser dados que estão gravados em computador, que, por exemplo, funcionários acessam todos os dias. Ou que estão em processamento, por exemplo. Ou que estão em processamento. Esses dados são os mais complicados de se proteger, por incrível que pareça. Então, é necessário que as empresas criem dentro de si, junto com a tecnologia de informação e os profissionais da área, sistemas internos que vão proteger esses dados. Como talvez um backup diário, ou a criação de um sistema de segurança de que, ao acessar esses documentos, essas 3 figuras estarão sendo automaticamente notificadas que referido funcionário está acessando. Então, assim, tem que se criar internamente um meio de se proteger. E por meio disso vai ser a criação de sistemas internos das empresas, a variar da proporção de dados pessoais que elas possuem, quais são os dados pessoais que elas possuem. E depois que as empresas fizerem esse mapeamento inicial, torna-se interessante, então, que elas criem diretrizes, né, dos riscos que elas estão incorrendo nesses dados. Então, olha, nós temos X dados pessoais de X pessoas que estão sendo trabalhadas em tal vertente, como proteger, como requerer a autorização desses titulares para nós prosseguirmos utilizando esses dados e, por fim, criar contratos e documentos que deixem expressos quais são as finalidades da coleta, da utilização e do tratamento desses dados e que também que esses documentos peçam ao titular a autorização expressa para a utilização desses dados. Você já começou um pouco a responder o que seria a minha próxima pergunta. Eu ia falar, por exemplo, num contexto onde a gente imagina as transportadoras e as seguradoras, por exemplo. Elas estão em contato com suas corretoras, as empresas de gerenciamento de risco. Você conseguiria nos dar um exemplo dessa informação em trânsito? Porque às vezes assim, né, eu como transportador, eu vou e comunico para minha seguradora as minhas condições, como é que está a minha situação, o meu dado vai para ela. Então a seguradora lá de lá, ela tem que ter um mecanismo de proteção desse dado. Exatamente. Porque ele tem que assegurar a integridade disso. Essa informação por vezes é compartilhada com o corretor e com a gerenciadora de risco. Então todas essas esferas têm que ter todo um tratamento de dados. Perfeito. Então assim, o impacto é gigantesco, então, para o setor. É gigantesco. Por exemplo, vamos supor que um usuário, nós, por exemplo, entramos num marketplace e efetuamos a compra de um produto. Perfeito. Depois da compra desse produto, automaticamente a embarcadora ou a transportadora vai ser comunicada dessa compra para efetuar a entrega. Ou seja, todos aqueles dados que você inseriu na compra, foram passados, nome completo, CPF, endereço de entrega, foram repassados para a transportadora, para a embarcadora. Então, é importante para que o setor de transportes no Brasil entenda o quão sério e o quão abrangente é isso. Não é só porque você tem 1, 2, 3 funcionários, é porque você lida com clientes, pessoas físicas, que vão estar ali fornecendo suas informações pessoais e que serão tratadas por uma série de sub-ramos, de subempresas. É a transportadora, aí depois a transportadora passa para uma outra, dependendo da distância, e aquilo ali, todos os dados estão sendo passados de uma empresa para outra. Cada elo dessa cadeia vai ter que se proteger. Vai ter que se proteger. Obrigatoriamente. É muito importante isso também, Alex. A gente vem, nós advogados, estamos sendo sempre indagados. Mas quais as empresas que precisam se readequar à LGPD? Todas as empresas no Brasil. Todas. Ela pode ter 1 funcionário ou ela pode ter 5.000 funcionários. Ela pode ter 1 cliente ou ela pode ter 5.000 clientes. Todas as empresas precisarão respeitar a LGPD sob pena de sofrer as sanções cabíveis previstas no artigo 52 da lei. Bom, Bruna, nós falamos agora há pouco sobre a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela tem para a Lei Geral de Proteção de Dados, para essa questão da privacidade, da informação, um papel semelhante ao que a Anatel, por exemplo, tem para as telecomunicações. Fala um pouquinho para nós, aqui, para o pessoal que está nos assistindo na Gap TV, qual que é o papel da ANPD, como é que ela funciona, ela já está estabelecida, ela já existe? Exatamente, Alex. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, num primeiro momento criada como um órgão transitório, mas recentemente, na semana passada, ela passou a ser um órgão definitivo da administração pública indireta. Ela agora foi criada em caráter definitivo. Ela vai contar com uma série de conselheiros, uma série de sub-ramos internos de diretores, de fiscais. E qual que é o papel da ANPD? É um papel muito importante porque ela vai zelar pela proteção de dados, essa é a função primordial dela.
Outra função também muito importante é a criação de diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados, a política muito importante, porque é o que vai difundir para os brasileiros o que de fato é a lei e por que é tão importante proteger os nossos dados como pessoas físicas. E um terceiro papel muito importante, que é a fiscalização. A ANPD vai ser responsável por fiscalizar as empresas no cumprimento da LGPD e para autuá-las e multá-las em caso de descumprimento. Ela que vai ser a autoridade que vai executar executar vai ser a autoridade, Perfeito, exatamente. Perfeito. Nós tivemos, você falou para nós alguns casos que nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Europa de vazamento de dados. Você também falou das multas que nós tivemos, você citou o caso da IP, por exemplo. Existem outros casos famosos, né? Impactando principalmente essas empresas como o próprio Facebook, o próprio Google, por conta do uso massivo de informações e da questão, como você mesmo disse, de não obter autorização do usuário. Como é que fica a questão do nosso consentimento quanto ao uso de dados? Pensando agora no brasileiro de uma maneira geral, né, e essas permissões que a gente dá. Qual é o papel do consentimento? Então, Alex, a LGPD no seu artigo 5º, ela traz expressamente o que é o consentimento do titular dos dados, né, do usuário de dados. Ela tem que ser uma manifestação livre, né, por certo, ela tem que ser livre, ela tem que ser desonerosa, ela tem que ser expressa, ela tem que ser manifesta de alguma forma. Ou seja, eu preciso deixar claro que, ok, exatamente. Estou ciente. E, além, claro, de ser livre, outro aspecto importantíssimo ela tem que ser inequívoca. A lei traz essa palavra, ela tem que ser inequívoca, ou seja, a empresa não pode presumir que houve a autorização do uso dos dados de tal pessoa. Essa autorização tem que estar inequívoca para que então ela possa utilizar. Muito clara, perfeito. Exatamente. O artigo é bem claro nesse sentido. Isso vale para qualquer coisa, né? Se qualquer site que a gente acessa, qualquer informação, qualquer serviço, qualquer aplicativo. Os cookies que a gente recebe de marketing, tudo, absolutamente tudo tem que ter autorização prévia e expressa e inequívoca do usuário titular desses dados. Para você ter noção, nos países europeus, eles estão contabilizando mais de 150 mil reclamações por coisas, às vezes, que pra gente, a gente recebe tanto que a gente já se acostumou, como, por exemplo, vinhetas que aparecem nos sites de marketing, que incomodam o usuário, ele tem que expressar o consentimento que ele quer ou não receber aquilo, porque por meio disso é subentendido que a empresa tem o e-mail dele, o e-mail é um dado pessoal. Então, assim, é muito sério mesmo, é muito abrangente, tem que tomar muito cuidado realmente. Quando a gente começa a pensar na questão das salvaguardas, né? A gente estava falando de como as empresas têm que se preparar para proteger os seus dados. Nós estávamos conversando aqui antes da nossa entrevista e você comentou comigo de que as precauções que as empresas assumam são um ponto fundamental de adequação, não só porque elas vão proteger as informações, mas que, em alguns casos, se tiver algum tipo de vazamento, se tiver algum tipo de sanção para essa empresa, alguma penalidade, o fato dela ter tentado se precaver pode ser um atenuante? Pode sim. A gente tem até um exemplo recente também de uma empresa que é internacional, mas que tem, enfim, suas filiais aqui no Brasil, como no mundo inteiro, que é o YouTube. YouTube recentemente foi autuado nos Estados Unidos, gerou reflexo aqui no Brasil, tem um processo tramitando contra eles com base na LGPD, porque ele recebia dados de usuários menores de idade e armazenava e difundia para empresas de marketing sem a autorização, inclusive, dos pais desses menores. Ou seja, esse caso foi um caso que teve bastante polêmica, Teve né? bastante polêmica. Porque assim, essa informação era distribuída para anunciantes de brinquedos, exatamente, produtos voltados para o público infantil, e isso baseado em youtubers que utilizavam o YouTube para exatamente, fazer... canais de entretenimento. Inclusive, nos Estados Unidos, aqui ainda está pendente de investigação e de apuração, mas nos Estados Unidos o YouTube foi autuado em quase 170 milhões de dólares. Então, assim, por quê? Porque não só por lidar com dados indevidamente, como por ser de menores, né, de idade. Então, é muito complicado. E nesse caso, no Brasil, a empresa YouTube, desde a sanção da lei em agosto de 2018, já vem tomando
né, porque foi uma empresa ligeira, ela já percebeu da importância da lei, ela já vem tomando algumas precauções internas de compliance interno para readequação e aplicação da LGPD. Então, provavelmente aqui no Brasil, ela vai sofrer algum tipo de atenuação, ou seja, de abrandamento da pena, né, da sanção, caso isso ocorra. A lei, a LGPD, ela é muito clara que se a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar e possivelmente, né, autuar e incumbir uma multa, aí, uma sanção, se ela perceber que a empresa está gesticulada, que ela está programada para adequar-se, né, à LGPD e aplicar os fundamentos no dia a dia, que já existe um compliance interno, que todos os setores estão organizados e se comunicando entre si nesse sentido, de tratamento, de coleta, né, de difusão desses dados, assim como que ela fez todo o possível para que tal infração não acontecesse, mas que infelizmente aconteceu, por exemplo, um vazamento de dados. Uma invasão, por exemplo? Uma invasão, por exemplo, hackers, enfim, né, que hoje em dia tudo existe nesse meio tecnológico mundial, ela pode não só não ser penalizada, sancionada, como se for ter as sanções atenuadas, abrandadas. É aquela coisa assim, olha, eu tomei as minhas precauções, eu botei um cadeado no portão, eu fiz alguma coisa para não deixar a coisa totalmente aberta. Então isso é um atenuante importante, é uma dica importante para as empresas e para as pessoas que estão nos assistindo, elas precisam tomar esse tipo de precaução. Exatamente. Por falar nisso, eu queria ver se a gente... Bruna, seria possível a gente fazer assim, dar para o nosso público aqui da Gap TV, um checklist, tipo assim, ó, você que ainda não começou, qual que seria assim, olha, o melhor caminho e alguns passos que a pessoa tem que tomar para se precaver na sua empresa para começar a se adequar à LGPD? Claro, Alex. Bom, o passo inicial que as empresas precisam de tomar neste momento é a criação desses três cargos internos, né? Primeiramente, a criação de um setor de compliance LGPD dentro da empresa e a criação de quem vai ser a figura do controlador, a figura do encarregado e a figura do processador ou operador de dados. Hoje já é permitido na lei, nas alterações que ela já sofreu, de que todos esses cargos sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, internos ou terceirizados, então para aquelas empresas que estão tendo dificuldades de nomear um jurídico interno ou um RH interno para se tomar conta a partir de agora da LGPD, ela pode contar com uma empresa, por exemplo, especializada nisso ou um advogado externo. Então ela cria esse mecanismo de compliance interno da LGPD, nomeia esses cargos que serão muito importantes, que inclusive vão se comunicar diretamente com a ANPD, e ela começa a fazer aquele mapeamento de dados que eu te falei, que é um mapeamento inicial de dados, o que já possui e o que há de vir, né, no futuro, já se resguardando, né, para os negócios que serão celebrados pela empresa, enfim. Depois disso, traçar essas diretrizes de risco, quais são os dados que estão em risco, quais são os dados que não, o que a gente pode deletar do sistema, o que nós vamos precisar armazenar e então pedir autorização para esses titulares e, por fim, criar documentos e contratos sólidos que deixem expresso a autorização manifesta e inequívoca, né, e livre do titular desses dados, assim como se precavendo para os negócios futuros. Isso é muito importante porque tem algumas empresas que nos procuram e nos perguntam assim, mas vai ser de agosto em diante, certo? Não. Não. Ela se aplica para todo e qualquer dado em descanso, em uso, em trânsito, dentro das empresas. Pode ser de um negócio celebrado no ano 2000, não importa. Então, assim, é por isso que é muito importante que as empresas se movimentem, em especial até mesmo as empresas do setor de transporte brasileiro, que é o coração do Brasil, né, e que lidam com muitos dados o tempo todo, porque é retroativo. Entendeu? A lei não será só aplicada para os negócios futuros, né? Mas para os anteriores também, para os contratos que já existem, para os documentos que já foram celebrados. Então tem que se tomar muito cuidado com isso também. Perfeito. Acho que é um ponto importante, né? Porque quando nós estávamos conversando aqui antes da entrevista também, quando a gente pensa em lei geral de proteção de dados, lei com o pessoal do jurídico, e dados com o pessoal de tecnologia da informação. Não é bem assim, né, Bruna? Você mesmo comentou no início da nossa entrevista que, por exemplo, o RH das empresas também tem que se adequar à LGPD.
Exatamente. Porque ele trata das informações dos funcionários das empresas. Como é que está a proteção desses dados? Os funcionários deram ciência e permissão para que a empresa armazenasse esses dados? Eles estão armazenados num lugar seguro? Tem mecanismos de proteção por senha? Ou seja, essa tríade aí do controlador, do operador e do terceiro encarregado. e do encarregado, eles também vão ter que olhar não só para a questão do uso externo das informações, para o ambiente externo, né, como está transacionando os dados, como para o ambiente interno também. Com certeza. É muito importante que as empresas entendam que essas adequações e esse compliance interno, ele não é só setorial, ele é organizacional. Todas as áreas precisam se comunicar em prol de um tratamento e de um armazenamento de dados seguros dentro da empresa. Entendeu? Então, a gente acaba se atrelando muito por ser uma lei, é só do setor jurídico. Não. Claro que, em regra, o encarregado, o operador e o controlador são pessoas que, sim, entendem da legislação brasileira, né? Mas também precisam de entender um pouco de tecnologia da informação, de RH, de administrativo, do dia a dia da empresa, qual é o negócio da empresa, entendeu? Então é muito importante que todos os setores se comuniquem, até para que isso, como eu falei anteriormente, gere um reflexo de uma nova tecnologia empresarial, de um novo setor jurídico, de RH, de administração até uma empresarial. Uma nova maneira de pensar. De pensar, de atuar dentro da empresa. Porque isso, num primeiro momento, é muito assustador, Alex. Porque é mesmo. Né? Mas num segundo momento, quando isso passar a ser rotineiro, né, passar a ser o dia a dia das empresas, vai ser habitual. Peraí, eu vou coletar tal informação, tal dado, vamos já mandar um pedido de autorização para a gente não recair em nenhum problema. Então, por isso que é tão importante que as empresas já iniciem esse processo. Porque com o passar do tempo isso vai ser habitual. As empresas vão se adequar. É só importante que o primeiro passo seja tomado, até para evitar sanções. A gente fala sobre isso, me trouxe à mente uma outra lei que na época também teve um impacto gigantesco e que as pessoas, num primeiro momento, até não agiram tão ativamente, mas depois viram, e hoje é uma realidade, que é a Lei de Defesa do Consumidor, né? Hoje ela teve um impacto gigantesco, mas no começo as empresas, mas isso aí vamos ver se pega, não. Então assim, o que você está me dizendo é que a LGPD vai ser vis-a-vis como foi o Código de Defesa do Consumidor. Vai vir para pegar. Exatamente, Alex. E é tão assim, é um cenário tão verdadeiro, que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor hoje é uma das leis mais aplicadas no Brasil. O Código Consumerista é o responsável por embasar milhões de ações na justiça brasileira, entendeu? Outra lei também, que inclusive foi alterada com a LGPD, é a Lei do Marco Civil da Internet. A LGPD ela alterou o artigo 7º e 16º da Lei do Marco Civil da Internet, trazendo mais proteção de dados a uma lei que começou a reger os tratamentos de dados e as relações dentro da internet, como é que isso deveria acontecer, e aí a LGPD veio coroar essa proteção que a Lei do Marco Civil havia deixado meio obscura num primeiro momento. Perfeito. Bruna, quero agradecer a sua presença, a sua entrevista, os seus esclarecimentos importantes e o alerta que você está fazendo para o nosso público que nos assiste. Muito obrigado. Eu quem agradeço, muito obrigada. É isso. E vocês acompanham mais sobre tecnologia e os impactos da tecnologia dos processos no transporte aqui na GapTV. Até a próxima!